Fé, 6 coisas que esta abrange. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra fé, no grego, é pistis e no hebraico é emuná. Nós podemos afirmar que fé, biblicamente falando, abrange pelo menos 6 coisas. Número 1, certeza. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na versão King James atualizada, nós lemos: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. Número 2, convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1, na Almeida Revista e Atualizada, está escrito: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé tem a ver com convicção. Número 3, acreditar. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós acreditamos que tudo isso que nós podemos ver com os nossos olhos, a saber, a terra, o sol, a lua, as estrelas, foi criado por alguém que nós não podemos ver com os olhos carnais. Mas nós acreditamos que este ser criador é real, ele existe. Número 4, confiar. Hebreus capítulo 11, versículos 8 e 9. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão saiu de onde saiu sem saber o território, o local geográfico para onde ele iria, porque ele confiou na voz de Deus, nas palavras daquele que com ele falara, nas promessas daquele que o chamara. Número 5, fidelidade manifesta. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. As promessas de Deus na vida de Abraão era com Isaque. E Deus pede a Abraão Isaque em sacrifício. E Abraão vai levar Isaque para Moriá, disposto a sacrificar aquele sobre quem estava a promessa, a saber, Isaque. Abraão, com isso, ele demonstrou a sua fidelidade a Deus. E isso através da sua obediência à ordem de Deus. Número 6, esperança. Hebreus capítulo 11, versículos 13 ao 16 e o 26. Todos estes
morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Estes que morreram na fé, morreram sem perder a esperança. E Moisés manifestou a sua esperança de igual modo quando ele deixa o Egito, renunciando tudo aquilo que o Egito poderia lhe proporcionar, escolhendo o vitupério de Cristo, porque ele tinha em vista a recompensa. Essa foi a fé de Moisés, essa era a esperança de Moisés. Qual a importância dessa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Que testemunho? O testemunho de que agradaram a Deus. Qual a importância dessa fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Que foi o texto inicial? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vamos finalizar em Marcos 11, versículo 22, que diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus.